Olá meus irmãos, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje vamos dar continuidade à história do profeta Eliseu, este que foi o sucessor do profeta Elias. Nós já postamos 4 vídeos aqui, falando um pouco da história de Eliseu e alguns de seus milagres. Então se você ainda não viu, vou deixar nos cards na descrição do vídeo para que você possa ver depois deste vídeo. Mas antes de continuarmos, já peço que nos ajude deixando seu like e se inscreva aqui em nosso canal. Será um prazer ter você aqui conosco. Então, sendo assim, vamos ao vídeo. Eliseu foi um grande homem de fé. Através dessa fé, ele realizou muitos milagres por onde passava, com a permissão de Deus, como foi o milagre do azeite da viúva, o milagre da mulher sunamita e a cura do leproso Naamã. Nós já postamos cada um desses vídeos aqui no canal. Depois dê uma olhadinha neles caso ainda não tenha visto. Vamos falar hoje de mais alguns desses milagres. A purificação de uma panela envenenada. Um dos milagres que ele realizou pelo poder de Deus foi a purificação de uma panela que estava envenenada. Um dos homens sem conhecimento de plantas colheu algumas ervas venenosas no campo e fez delas um caldo, pondo em risco a saúde e a vida de muitas pessoas que estavam famintas. Mas Eliseu, ao saber do ocorrido, purificou aquela panela, tornando a comida boa e sem trazer danos para aquelas pessoas que estavam esperando para comer a comida. Você encontra em 2 Reis 4, no versículo 38 ao 41. A multiplicação dos 20 pães. Na história de Eliseu também há uma multiplicação de pães, assim como os que Jesus multiplicou. A Bíblia diz que um homem veio até Eliseu e lhe deu 20 pães de cevada e espigas verdes na sua palha. Naquele lugar haviam 100 homens, todos provavelmente com muita fome e ansiosos para comer algo. Então Eliseu disse àquele homem que havia lhe dado 20 pães para que ele desse os pães ao povo. Porém seu servo disse: "Como hei de pôr isso diante de 100 homens?" E disse ele: "Dá ao povo para que coma, porque assim diz o Senhor: comerão e sobregerá." 2 Reis 4, versículo 43. E assim fez o homem, deu ao povo os pães como Eliseu lhe tinha dito. Todos foram alimentados e ainda sobrou conforme a palavra de Deus através de Eliseu. O machado que flutuou nas águas. Os filhos dos profetas que seguiam Eliseu disseram a ele que aquele lugar em que eles habitavam era um lugar estreito, um lugar não muito adequado para as reuniões que eles fariam perante o Senhor. Então eles decidiram ir até o rio Jordão e fazerem ali para eles uma tenda para morarem. Perguntaram, pois, a Eliseu se ele gostaria de ir com eles para o Jordão. Eliseu logo deu sua resposta, não pensando 2 vezes, mas dizendo que sim, que iria com eles. Então foram até lá e cortaram alguns pedaços de madeira. Enquanto um dos homens cortava madeira, o ferro do machado que eles usavam deslocou-se da madeira e caiu na água. Imediatamente o homem disse a Eliseu: "Ai, meu senhor, ele era emprestado." Todos ficaram preocupados com a situação, pois eles dependiam do machado para cortar as madeiras e devolverem também ao dono. Eliseu perguntou a ele onde o machado havia caído. O homem lhe mostrou, e Eliseu cortou um pedaço de pau e lançou sobre o lugar, fazendo o ferro flutuar. Então o homem estendeu a sua mão e pegou das águas o ferro do machado. Para muitos parecia impossível um ferro flutuar, mas essa foi mais uma demonstração do poder de Deus na vida de Eliseu. O exército sírio ficou cego. Certa ocasião, a Síria estava em guerra contra Israel. O rei da Síria queria a todo custo atacar Israel, e então a partir disso ele montava seu acampamento em uma região e depois trocava de lugar. Toda vez que ele montava o acampamento, Eliseu avisava ao rei de Israel: "Guarda-te de passar por tal lugar, porque os sírios desceram ali." Se encontra em 2 Reis 6, versículo 9. Assim o rei investigava o lugar indicado por Eliseu. Isso acontecia tantas vezes que o rei sírio começou a suspeitar que estava sendo traído por alguns de seus servos. Então um dos soldados sírios disse que era Eliseu que revelava ao rei de Israel tudo o que eles falavam, até mesmo em secreto no seu quarto. O rei mandou um grupo de soldados capturar Eliseu em Dotã. Quando esses soldados chegaram à cidade, o servo do profeta os avistou de longe e ficou com muito medo. Porém Eliseu lhe pediu para não ter medo e orou ao Senhor, pedindo para que os olhos deles se abrissem, para que eles pudessem ver onde estavam os inimigos.
E o Senhor abriu os olhos do moço e viu. E eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Se encontra em 2 Reis 6, versículo 17. Então o servo de Eliseu viu todas as coisas conforme Eliseu orou. Eliseu ainda pediu que Deus ferisse de cegueira todo o exército que viera atrás dele. Deus assim fez, o cegou e entregou ao rei de Israel. Você encontra em 2 Reis 6, versículo 8 ao 23. A profecia do fim do cerco da Samaria e da vitória sobre o rei da Síria. Os sírios cercaram a cidade de Samaria e houve grande fome ali. O rei de Israel acabou culpando o profeta Eliseu pelo que estava ocorrendo e tentou matá-lo. Contudo, o profeta Eliseu prediu o fim do cerco sírio. Deus interveio e os sírios fugiram. Como essa passagem é bem extensa, vou deixar a referência bíblica caso vocês queiram ler na Bíblia, que se encontra em 2 Reis 6, do versículo 24 ao 33 e em 2 Reis 7. As profecias de Eliseu. Houve também algumas outras profecias que o profeta Eliseu fez e se cumpriram, como a morte de Ben-Hadad, rei sírio, e tudo o que deveria acontecer. Eliseu ainda diz que Hazael seria o sucessor de Ben-Hadad no trono sírio. Se encontra em 2 Reis 8, do versículo 7 ao 15. Eliseu também previu que Jeú seria o próximo rei de Israel e que mataria toda a família de Acabe, incluindo Jezabel. Ele ainda enviou um jovem profeta para consagrar Jeú como rei de Israel no lugar de Jorão. Se encontra em 2 Reis 9, do versículo 1 ao 13. Eliseu também trouxe a profecia das 3 vitórias de Jeoás sobre o rei da Síria. Lembrando que, como são passagens grandes, deixo a referência bíblica para que vocês possam ler depois. Da Reis 13, do versículo 14 ao 19. A ressurreição de um homem. Depois que Eliseu havia morrido, aconteceu que as tropas dos moabitas passavam pelo território de Israel. Os israelitas estavam fazendo um enterro. Eles estavam enterrando um homem e quando viram essas tropas saíram correndo. O cadáver que eles estavam enterrando acabou caindo bem em cima dos ossos de Eliseu. Logo que o cadáver encostou nos ossos de Eliseu, o homem voltou a viver. Vemos nesse milagre da ressurreição que mesmo depois que Eliseu havia morrido, ainda havia grande poder em seu corpo, que ainda fez viver aquele homem que havia morrido. Não foi preciso pedir a favor do homem, nem foi por acaso, mas tudo aconteceu como havia de acontecer, pela ordem e vontade de Deus. A morte de Eliseu. Eliseu estava muito doente, doença pela qual ele morreria. Então o rei de Israel, que na época era Joás, foi visitá-lo e chorou sobre ele. Eliseu pediu que trouxesse um arco, entregou para Joás. E disse: abre a janela para o oriente. E abriu-a. Então disse Eliseu: atira. E atirou. E disse: a flecha do livramento do Senhor é a flecha do livramento contra os sírios, porque ferirás os sírios em Afeque, até o consumir. 2 Reis 13, versículo 17. Em seguida, Eliseu mandou que Joás ferisse a terra 5 vezes com a flecha, mas ele feriu o chão apenas 3 vezes e parou. Eliseu ficou muito aborrecido. Então o homem de Deus se indignou muito contra ele e disse: 5 ou 6 vezes a deveria ter ferido. Então ferirás os sírios até o consumir, porém agora só 3 vezes ferirás os sírios. 2 Reis 13, versículo 19. Logo depois de profetizar que Joás derrotaria os sírios, Eliseu morreu e foi sepultado. Alguns estudiosos calculam que o profeta Eliseu pode ter vivido entre 85 e 90 anos de idade, mas não sabemos o certo, pois não é dito isso nas Escrituras Sagradas. O que sabemos é que Eliseu foi um grande homem de Deus, aquele que recebeu a porção dobrada do espírito de Elias sobre ele. Um homem de fé e ousadia, onde venceu seus medos e viveu somente para Deus. Esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou de conhecer mais da história do profeta Eliseu, não se esqueça de deixar seu like e inscrever-se aqui no canal caso seja novo ou nova por aqui. Que Deus te abençoe, fique com Deus e até o próximo vídeo.